Gente, bom dia. Então, hoje, dia 13 de setembro, uma segunda-feira, nós vamos iniciar nossa aula de português com o nosso módulo 3, seguindo lá para a página 56, onde nós vamos iniciar o capítulo 9, que fala sobre acessibilidade para todos. Então, vamos lá. Nessa segunda página aqui, na página 57, vocês estão vendo aqui duas crianças. Um é cadeirante, tá? E o outro tá ali bem próximo, com certeza ajudando se ele precisar de algo. Então, eles estão aí numa biblioteca, tá? Para que esse cadeirante, essa criança que é cadeirante, que usa uma cadeira de rodas para se locomover, para que ele chegasse até essa biblioteca, então essa biblioteca ela tem que ter acessibilidade. O que é isso? No caso, para chegar a essa biblioteca, essa cadeira, ela tem que ter rampas, tem que ter portas largas, e isso é acessibilidade, tá? Ok? Então, cada pessoa tem um jeito de se comunicar, de se locomover e de entender o mundo. Acessibilidade significa criar oportunidades para que todos possam fazer as mesmas coisas, cada um à sua maneira. Seguindo então lá na página 58, vamos agora para início de conversa. O texto hoje é uma história em quadrinhos que a gente chama gibi ou HQ, ok? Então, você já presenciou ou já viveu uma situação em que não havia acessibilidade para alguém? Então, nós vamos ler a história em quadrinhos e ver como a falta de acessibilidade pode impedir alguém de exercer o direito de ir e vir. O título da historinha é A Rampa. Aqui nós temos alguém lendo um folheto. Inauguração, Livraria do Limoeiro, tá? Temos aqui, então, as crianças, olha, observando o panfleto, né? Indicando, orientando aí a inauguração. Sonhando, temos aqui um cadeirante sonhando em chegar na livraria, tá? Olha só. E ele vai rapidinho lá com a coleguinha. Lá na página 59, nós vimos aqui agora a situação em que ele chega na livraria e olha com que ele se depara, né? Não tem uma rampa para o cadeirante. Como é que ele vai chegar até a livraria, tá? Então ele volta meio tristinho e a menina que acompanha ele chegou para o dono da livraria e falou da dificuldade de que ele precisaria de uma rampa para poder chegar até a livraria. O dono não deu tanta importância assim e eles voltaram para casa, né? E aqui, quando ele fechou para o almoço, olha só, o dono da livraria, ele ficou meio pensativo com a situação. Mas, enfim, continuou andando. De repente, o que aconteceu com ele? Escorregou numa casca de banana. Olha só. E então, ele precisou usar uma cadeira de rodas. Chegando, então, na livraria, ele pôde subir na livraria? Não, não pôde. Olha só, gente. Então, ele pensou em fazer uma reinauguração, ou seja, inaugurar novamente. Seguindo lá na página 61, o que a gente vê aqui? Olha só, a reinauguração da livraria, agora com uma rampa, né, com acesso a todos. Olha só. Gente, continuando lá na página 61, finalizamos a história em quadrinhos. Essa história de Maurício de Souza é a Turma da Mônica, é da Turma da Mônica. E aqui tem um texto sobre o Maurício de Souza, que é o autor, né, da Turma da Mônica desses gibis. O pai da Turma da Mônica nasceu em 1935, é ele aqui, em Santa Isabel, no estado de São Paulo.
E em 1959 ele criou o Bidu, que foi o seu primeiro personagem. Depois que ele começou a publicar tirinhas de outros personagens, surgia então a Turma da Mônica, que foi inspirada em seus filhos. Então, se vocês não sabem, a Mônica realmente, pessoa existe, é a filha dele. E ele se inspirou, né, na filha para criar o personagem da Mônica. Então, nós temos aqui o que você achou da história em quadrinhos que leu, tá? Você achou justo? O que aconteceu? Você acompanhou aí a questão da acessibilidade, da transformação que foi feita na livraria? Como você se sente quando você visita uma livraria ou uma biblioteca? Você gosta ou não e por quê? E por que é importante haver rampas e elevadores em todos os lugares, né? Depois de ler essa historinha aqui, você percebeu, né? É importante para que todas as pessoas possam ter acesso a esses lugares. Se não tiver o elevador, que tem uma rampa de acesso, porque não só o cadeirante, mas também as pessoas que têm uma deficiência nas pernas, que não necessariamente sejam cadeirantes, mas que tenham um apoio para poder andar, como as muletas, certo? Calçados especiais, então vão precisar de uma rampa, não é verdade? Seguindo então agora lá na página 62, vamos ter aqui a interpretação escrita. Escreva a primeira letra do nome de cada desenho e descubra como é chamado quem tem o mesmo tipo de deficiência de Luca. Nós temos aqui, olha, o P de peixe, o A de abelha, o R de relógio, o A de abelha novamente, o P de peixe, o L de lápis, o E de elefante, o G de gato, o I de ioiô, o C de coração e o O de olho. Então, nós temos aqui a palavra paraplégico. Paraplégico, tá? É como é chamado quem tem essa deficiência, como a deficiência de Luca, que é o menino, o personagem da história em quadrinho. De acordo com os quadrinhos da página 58, responda às questões a seguir. De acordo com os quadrinhos da página 58. Então, 58 é a primeira parte da história em quadrinhos. Vamos lá, então. Diz o seguinte: o que a expressão facial dos personagens Luca e Marina demonstram quanto ao que estão sentindo? Eles estão alegres, né? Então, demonstra alegria, felicidade. Por que Luca e Marina tiveram essa sensação? Porque eles ficaram sabendo da inauguração da livraria. O que a alegria desses personagens revela quanto ao gosto deles pela leitura? Revela aí que eles gostam de ler, não é verdade? Se eles ficaram alegres com a inauguração da livraria, revela que eles gostam de ler. Aqui você vai ligar cada personagem ao tipo de história que eles imaginaram no início da HQ. HQ é história em quadrinhos. Então, vamos aqui o que Marina, né, pensou. Olha, Marina pensou em contos de fadas, né? Já o Luca pensou em histórias, olha, com guerreiros, piratas, tá? Marina também com as lendas folclóricas, olha só. Aqui, voltando à página 62. Marina com contos de fadas e contos folclóricos e mitológicos, e Luca com histórias de cavalaria e piratas, ok? Então, gente, continuando agora na página 63, vamos com a questão 3. Qual foi a reação dos personagens ao chegarem à livraria? Por que eles tiveram essa reação? Eles ficaram surpresos, né? E por quê? Porque se depararam com uma escadaria, com uma escada, e o Luca não poderia subir com a cadeira de rodas. Quarta questão. No segundo quadrinho da página 59, Marina aparece olhando para Luca e piscando.
Então, vamos ver aqui, lá na página 59. O segundo quadrinho da página 59. Olha só, esse quadrinho aqui, olha. Olha ela piscando, tá? O que você acha que ela quis dizer com esse gesto, né? Significa aí que ela teve uma ideia, tá certo? Na B, imagine o que ela poderia dizer nesse momento e escreva no balão. Bom, ela poderia dizer assim, tive uma ideia, vou ver o que eu posso fazer, vamos pensar no que a gente pode fazer, mais ou menos assim. Quinta questão, o que você achou da atitude do dono da livraria quando Marina disse a ele que o amigo não podia entrar na loja, hein? Então, o que você achou da atitude? Ele não teve uma atitude de imediato, né? Ele não disse que faria algo para ajudar. Então, eu acho que ele não deu muita importância. Na sexta questão, assinale a alternativa correta sobre o que aconteceu com o dono da livraria na hora do almoço. Ele escorregou em uma poça d'água e se machucou. Ele escorregou em uma casca de banana e se machucou. Ou ele almoçou na livraria e depois comeu uma banana. Ele escorregou em uma casca de banana e se machucou. É o quadrinho do meio. Seguindo então lá na página 64, observe com a questão 7, observe as palavras a seguir empregadas, ou seja, usadas na HQ, na história em quadrinho. Zup, isso foi a hora do escorregão do dono da livraria, tá? E aqui bong, quando alguma coisa caiu. O que essas palavras indicam na história? Então, a palavra zup indica o som produzido pelo escorregão do dono da livraria, como eu acabei de falar, tá? E a palavra bonk, né, indica o som produzido pela queda dele no chão. Esse é o escorregão e aqui quando ele caiu no chão, certo? B, junte as sílabas da mesma cor e descubra o nome que essas palavras recebem. Em seguida, escreva abaixo. Olha, se você for juntar todas as sílabas da mesma cor, vamos lá, olha. Aí agora to. Pei. Se juntar todas as vermelhas, todas as sílabas vermelhas, você vai encontrar a palavra onomatopeia, que é exatamente o nome que a gente dá a essas palavras que, olha, que numa leitura quer dizer o som de batida de porta, o som de queda, de alguma coisa caindo ao chão, no caso do escorregão. Após fraturar a perna, o que aconteceu com o dono da livraria? Ele teve que usar cadeira de rodas, tá? E não conseguiu entrar na livraria. Então, ele construiu uma rampa para poder entrar na livraria. Como Lucas se sentiu no final da história? Essa é a questão 9. Ele ficou satisfeito. Por quê? Porque foi feita uma rampa para ele conseguir entrar na livraria. Também, ele e o dono, né? Então, gente, continuando na página 65. Vamos agora com a questão 10. Além de divertir o leitor, qual é o objetivo dessa HQ? Assinale a alternativa correta. É conscientizar o leitor sobre acessibilidade? É conscientizar o leitor sobre a importância da leitura? Ou é convencer o leitor sobre os benefícios da banana? Gente, é a primeira, né? Conscientizar o leitor sobre acessibilidade. Na 11, a HQ que você leu não apresenta falas, apenas imagens. Isso dificultou o entendimento da história? Não, né? E por quê? Pois apenas as imagens conseguem transmitir a história. Essa é a resposta. 12. A HQ, a rampa,
foi publicada em um gibi. Gibi é uma revistinha com história em quadrinhos. Onde mais é possível encontrar história em quadrinhos? Em jornais, revistas, livros e na internet, em dicionários e livros de receitas, em livros de poemas e enciclopédias, em jornais, revistas, livros e na internet. Se você procurar, tem uma página no jornal, um jornal escrito, jornal impresso, que sempre tem uma parte, um caderno do jornal que é dedicado às crianças e lá tem sempre uma quadrinha, uma historinha, nas revistas, nos livros, assim como o nosso, e na internet também você pode encontrar. Então, é o primeiro quadrinho. 13. Qual é o público-alvo dessa HQ? Ou seja, a quem ela é destinada? O público infanto-juvenil, certo? Os adolescentes e as crianças. História em quadrinhos, gente, HQ, é uma narrativa contada em quadros, por isso o nome é em quadrinhos. Ela apresenta imagens e pode conter falas em balões. O objetivo principal é divertir o leitor, mas, além de humor, também pode conter reflexões, críticas e ensinamentos. Gente, eu estou agora lá na página 66, continuando agora com cidadania no dia a dia. Inclusão e cinema. As limitações físicas não são impedimento para viver uma vida normal. Leia um trecho de notícia e conheça um projeto realizado em São Paulo que promove a inclusão. Então, alunos produzem curtas sobre pessoas com deficiência. No caso aí, são filmagens curtas, certo? Na quinta-feira, dia 24, alunos de escolas municipais de São Paulo mostraram no Cine Olido, em São Paulo, 8 curtas, quer dizer, 8 filmagens curtas, 8 filmes curtos que falam sobre a convivência com pessoas com deficiência. Os filmes que foram feitos pelos próprios estudantes fazem parte do projeto Inclusão na Tela, o olhar dos estudantes. Para comemorar o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, celebrado no dia 3 de dezembro, os alunos fizeram entrevistas, filmagens e escreveram textos. Tudo isso com o objetivo de que as pessoas que assistam pensem sobre o dia a dia dos deficientes. Então, o que é noticiado no texto acima, tá? Em que dia é comemorado o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência? Qual é a importância de projetos como citado na notícia? Por que é importante pensar sobre o dia a dia das pessoas com deficiência? Gente, essa parte aqui, quando tem esse balão, quer dizer que é uma atividade oral. Mas eu vou passar essa atividade com os alunos que vêm na aula presencial para que eles respondam com escrita, tá? Coloquem respostas escritas. Então, eu gostaria de pedir para vocês que estão na aula remota, tá? Que façam a mesma coisa. Respondam escrevendo, ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje de português e até a próxima. Tchau, tchau.